Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir do versículo 7 até o versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Amém, irmãos? O texto diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Outra versão, no versículo 8, ao invés de falar duplo ânimo, fala ânimo dobre. Tem alguma versão que fala isso aí? Ânimo dobre, né? Tem outra que fala duplo ânimo, ânimo dobre, vamos lá. Vacilante. Qual que é vacilante aí? Tem algum? Como é que fala? Eu não lembro exatamente. Não, como é espírito vacilante. Tem outra versão aqui? Qual que é a sua? Mente dividida, era essa que eu queria lembrar. Mente dividida, espírito vacilante, ânimo dobre, né? Duplo ânimo, são talvez umas 4 aí versões que eu citei para vocês. O que é o tal do ânimo dobre? Quem tem a Bíblia de ânimo dobre aí? Levanta a mão, que está escrito. Deixa eu ver qual é a maioria. Duplo ânimo. E é bem misturado, acho que ânimo dobre sai ganhando. Mas, tudo bem. O que é o tal do ânimo dobre? Ou do duplo ânimo? O ânimo dobre, o duplo ânimo, o espírito vacilante, enfim, é aquela pessoa que vacila espiritualmente. O ânimo dobre ou duplo ânimo é aquela pessoa que muda radicalmente de humor com base nos fatos, nos acontecimentos. Ânimo dobre é aquela pessoa que de manhã está cheia do Espírito Santo, assoviando um hino. Foi na cruz, onde eu vi, né, meus pecados, não sei lá. Isso é de manhã. À tarde está xingando palavrões. Aí à noite, se tiver culto, está louvando a Deus e exaltando a Deus. Ânimo dobre é aquela pessoa que cultiva personalidades diferentes em um mesmo corpo. A cara é a mesma, mas dependendo da situação, é uma forma que ela se apresenta. É com pessoas assim que Tiago está tratando nesse texto. Você que tem ânimo vacilante, você que tem ânimo dobre, você que fica entre um e outro, é sobre isso que nós vamos começar a instrução bíblica hoje à noite. Boa parte dos aconselhamentos que eu tenho tido o privilégio de servir nesses últimos anos tem a ver com falta de conversão. Tem a ver com falta de conversão. Um marido que na hora da discussão, na hora da briga, ele não tem argumento. Isso pode ser a mulher também, eu estou falando de casal. Na hora da discussão, a pessoa não tem argumento. E como ele não tem argumento, xinga, humilha, ofende moralmente, joga baixo, não respeita as regras da fé, do casamento, do respeito, da honra, da dignidade. Sabe por quê? Porque ele ou ela não tem argumento, perdeu no argumento, então vamos para a ofensa, ou para a força do braço. Eu me lembro de uma vez que eu estava aconselhando um casal,
nesse naipe, nesse nível aí. E lá pelas tantas, eu estava sem a Vanessa nesse dia. E eu queria ir embora logo, e já fazia 2h30 que a gente estava nesse aconselhamento e não saía da mesma coisa. Sabe quando não sai da mesma coisa? Não é que eu não quero me doar para ajudar, mas furou o disco, fica só na mesma, só na mesma, só na mesma, na mesma. Aí eu enjoei. Eu falei assim, não, peraí, então vamos voltar na última briga. Aí voltando na última briga, porque o marido xingava a mulher de palavrão. Tudo crente, esse pessoal aí. Aí eu falei assim, ela tinha vergonha de falar para mim o palavrão que era, os palavrões que eram. Dá vergonha, não dá? Você contar para o pastor, falando o nome, né? Eu falei, não, eu faço questão, eu quero saber. Estava ela e ele, né? Eu quero saber. Aí ele fala que eu sou isso, aí eu anotei no papel, isso. Ele fala que eu sou aquilo, eu anotei no papel. Ele fala que eu sou aquilo outro. Eram nomes fortes, não dá para falar aqui. Não tenho coragem de falar. Aí eu peguei o papel e eu falei para ele, meu irmão, a tua esposa, ela é isso, e falei o nome. Ela é isso, falei o outro nome. Tinha uns 3 ou 4 nomes, eu falei todos. E fica forte isso. Eu falando assim agora, parece que não, mas na hora dá um efeito didático assim, pesado. Então eu olhei para ele e falei, sua esposa é uma isso, ela é uma aquilo outro, é uma aquilo outro. Aí ele ficou assim, paralisado, não sabia se ele não gostava do que eu estava fazendo e tal. Ele falou assim, não, minha mulher não é nada disso aí. Eu falei, tá. Graças a Deus, né? Que bom que ela não é nada disso aí. Então fica claro aqui para nós que o irmão só usa esses nomes aí para machucar ela, para feri-la, para humilhá-la. Porque se ela não é nada disso, e você diz que ela é, então você é o quê, meu filho? Que tipo de homem faz isso? Que tipo de pessoa age assim? Boa parte dos aconselhamentos, como eu estava dizendo, que eu tenho dado, tem a ver com falta de conversão. Uma mãe que na hora de corrigir os filhos amaldiçoa e blasfema. Ou um pai. Um jovem que na hora de planejar o futuro, acha uma namorada e entende que sei lá por quê, que ele tem direitos sexuais sobre a moça. Sendo crente, ele é crente, a moça é crente, vão para a cama. Um homem que se identificou com a fé, se identificou com Jesus, com o reino, mas não consegue parar de usar drogas. Uma pessoa que se sente bem na igreja, mas não consegue parar de beber, ou de fumar, ou de roubar, ou de mentir, enfim. Pessoas que dizem amar a Deus, mas que priorizam seus próprios desvios comportamentais em relação a Deus. Eu amo a Deus, mas o meu desvio comportamental vem em primeiro. Depois Deus. Primeiro o vício. Primeiro, enfim, qualquer outra coisa. O que eu estou chamando aqui de desvios comportamentais. E as pessoas querem ser recebidas como crentes assim. Não pode falar que está errado. Não pode falar que... Porque se falar alguma coisa contra, aí o pessoal já aciona a tecla do não julgueis na hora. Na hora. Não, mas não julgueis. Eu não sei nada da Bíblia, mas sei Mateus 7, não julgueis. Essa aí eu sei. Né? Eu me lembro de uma colocação... que eu ouvi recentemente. Eu estou tentando me esforçar para lembrar, mas eu acho que foi do Paul Washer, mas eu não lembro se foi ele. Me perdoe se não foi. Que aí ele foi falar alguma coisa, a pessoa diz assim, mas não julgueis. Quem é você para me julgar? Quem me julga é Deus. E ele respondeu assim, mas isso não te assusta? Deus é que me julga. Eu falei, então, não piorou? Deus que é justo e santo, é Ele que vai te julgar. E você está falando isso como se
é melhor do que eu, então, te julgar. Deus, que é todo poderoso, que trabalha com o céu e com o inferno, com batismo com o Espírito Santo ou com fogo. E aí você quer... Isso não te incomoda? Enfim, em muitas situações, a falta de conversão, a falta de um compromisso com Deus se tornam evidentes. E essa falta de conversão revela um problema muito sério e muito mais recorrente do que se pensa, que é a dupla personalidade espiritual. Aquilo que o Tiago está chamando de duplo ânimo. Duplo ânimo. Pastor, o que é uma dupla personalidade espiritual? É um tipo de psicose. A psicose é o seguinte: você está caminhando na vida e a pessoa vive numa realidade, mas ela enviesa para uma outra realidade, cria um viés para uma outra realidade, e ele acredita que aquele viés é que é a realidade, e não a realidade, a verdade. Ele acredita que aquele novo viés é a realidade, e ele aposta naquilo, ele briga por causa daquilo, ele perde a casa, ele perde o dinheiro, ele perde a igreja, ele perde o filho, ele perde a moral, ele perde por causa daquilo. Ele abraçou aquilo para ele é a verdade. O nome disso aí é psicose. Às vezes a pessoa cai num surto psicótico, quando ele está fora da realidade, ele entrou de cabeça nesse viés. Estou me fazendo entender? Nessa nova realidade que não é verdade, ele entra de cabeça nessa nova realidade, e para tirar ele dessa situação é difícil. Às vezes a pessoa geralmente volta de um surto psicótico, geralmente volta, mas nem sempre. Às vezes a pessoa fica lá, num limbo de alma que não volta mais. O corpo está lá, a cabeça está lá, você pergunta o nome dele, ele acerta, mas ele não está mais lá. É o surto. E se a pessoa vive muito tempo nesse viés e não volta, ele se torna um psicótico, que é o cara que não sabe o que é a realidade mais. Ele não sabe se... Ele criou um mundo paralelo, é lá que ele vive, é lá que ele entende, é lá que funciona e tal. Tem um tipo de rede social que começou bombando antes do Facebook, e alguns países proibiram, que era o tal do Second Life. O Second Life é uma vida virtual dentro do computador, e aí as pessoas estavam só vivendo virtualmente. É mais ou menos isso. Então o ânimo dobre aqui tem a ver com o que eu estou chamando de dupla personalidade, mas espiritual. É o mesmo significado. A gente está trabalhando com o Novo Testamento, mas é o mesmo significado de 1 livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, quando o Elias vai enfrentar os profetas de Baal. Antes de enfrentá-los, ele chama o pessoal, e aí ele diz assim, capítulo 18, versículo 21, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Dois pensamentos. Cochear em dois pensamentos é o manco, é o que... Ele está aqui, mas está lá. Ele está aqui, mas ele está ali também. Ele está de um lado, mas ele também está do outro. E o Elias dá um tapa na mesa e diz assim, até quando vocês vão titubear, vocês vão vacilar, vocês vão cochear em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então segue Baal. E o pior desse texto, a pior parte, na minha opinião, é o final. Que diz assim, e o povo, porém, não respondeu nada. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a dupla personalidade é uma forma de suicídio espiritual. A dupla personalidade é uma forma de suicídio espiritual. Você já lidou com alguma pessoa que tem dupla personalidade de verdade? Que foi diagnosticado, que luta contra isso, tal? Eu não sei se você já teve essa dura experiência. Porque cada hora está de um jeito. Cada hora parece que é outra pessoa de verdade. Por isso o nome dupla personalidade. Isso é uma doença, é uma patologia. Precisa de tratamento, tem remédio, tem que frequentar o psiquiatra e tal. Mas existem pessoas, e é sobre isso que eu queria falar, que são assim espiritualmente. Se ele vai ao psicólogo, ao psiquiatra, não detecta. Mas é espiritualmente assim.
No exemplo que eu dei agora há pouco, falando a respeito do episódio com o profeta Elias, o povo ouviu Elias. Vamos lá. Quem é Elias? Elias é um profeta de Deus. Aonde o Elias mora? Ele está no Reino do Norte. O que é Reino do Norte? Israel. As 10 tribos com sede lá em Samaria. O nome dessas 10 tribos é Israel. O Reino do Sul chamava Judá, naquele período. E aí, o rei do Reino do Norte se casa com uma princesa, Fenícia. E essa princesa é filha de um rei que é sacerdote de Baal. E ela importa para Israel Baal. Ela chega em Israel trazendo o baalismo. E esse baalismo não é apenas um desvio de conduta. Com o passar do tempo se torna uma possibilidade oficial. Ou seja, a pessoa podia cultuar Baal de cabeça erguida e está tudo certo. Com o passar do tempo, a gente vai ver na limpeza, que eu não lembro agora se foi Josias, acho que Josias faz uma limpeza no templo, é Josias? E o Josias tira de lá de dentro do templo altares a Baal. Ou seja, a coisa está tão oficial que dentro do templo, aquele que foi feito por Salomão, tem altar para Baal. Você está entendendo? Então ela traz isso. E o profeta Elias é um homem de Deus que dá um tapa na mesa e fala assim: vocês estão de brincadeira? Quer dizer, quem é Baal? Quem tirou a gente do Egito? Quem abriu o Mar Vermelho? Quem nos deu os 10 mandamentos? Quem nos deu essa terra boa e espaçosa onde há leite e mel? Que conversa de Baal? Só que o baalismo já estava dentro do coração das pessoas. E aí quando acontece aquele desafio, eu não vou demorar tempo nesse primeiro ponto, quando acontece aquele desafio, o Elias chama o pessoal e fala assim: gente, se o Senhor é Deus, vamos servir a Deus. Mas se é Baal, então bora servir Baal. E a Bíblia diz que o povo não respondeu nada. Entendeu? O silêncio. Existem vários tipos de silêncio. Existe o silêncio do consentimento. Quando você pergunta, geralmente é o silêncio do pai. Pai, não sei o que lá. Se ele não fala nada, vai. Não era assim antigamente? Existe o silêncio do desprezo. Existe o silêncio da discórdia. Existe o silêncio do comodismo. Esse silêncio aí. Todo mundo fica quieto, apático, porque se alguém chegar e falar assim para você: olha, se o Senhor é Deus, vamos servir. Mas se é a Nossa Senhora da Aparecida, você tem que falar assim: oh, peraí, não. Como disse Josué, eu e minha casa servimos o Senhor. Isso aí está fora de... Eu não vou me ajoelhar diante de uma imagem. Isso aí acabou. Isso aí nós já erramos, nós já fizemos, Deus já tratou com a gente já entendeu, a gente já aprendeu. Eu não vou... Não, que conversa é essa que se Baal é Deus serviu? Isso aí não entra em cogitação na minha casa, na minha família. Quantas pessoas falaram isso? Nenhuma. Todo mundo ficou quieto. O silêncio do comodismo. Lembra do caso de Davi? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Por favor. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 17. Veja no caso de Davi enfrentando Golias. Porque Davi enfrentando Golias é o seguinte, rapidamente. Capítulo 17, versículo de número 3. Os filisteus estavam no monte de um lado, os israelitas estavam no monte do outro lado. Olha aqui para mim, pensa numa montanha desse lado, uma montanha desse lado, os filisteus numa montanha, os israelitas numa outra montanha, e versículo 3, e entre eles o... Estão acompanhando aí? E entre eles o vale. O pau quebrava no vale. Cada montanha funcionava para guardar um exército. O exército dos filisteus numa montanha, o exército dos israelitas, ou israelenses, ou judeus, como queiram, hebreus, da outra, e o pau quebrava lá no vale. Tá certo? Aí, no versículo de número 4, saiu do arraial dos filisteus, pensa no cara descendo a montanha,
Um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados de 1 palmo de altura, tinha na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze. Bom, é o Golias, a gente está sem tempo aqui. O Golias é aquele gigante que chega, e lá no versículo de número 8, parou, clamou para as tropas de Israel e lhes disse: por que saís a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vocês não são servos de Saul? Escolham dentre vocês um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje eu desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versículo 11, se liga no 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Todo mundo quieto. Imagina, né? Um olha e fala assim: caramba, o tamanho da mão do cara. Como não fazer? O capacete dele parece uma metade de uma melancia. Como que nós vamos lutar com esse cara? Olha o tamanho da perna, olha o tamanho da espada. A Bíblia fala das coisas do capacete, a lança, e não sei o que lá de bronze e tal. Sabe o que o pessoal falou? Nada. Silêncio, todo mundo mudo. Bom, como não falou nada, no outro dia, o que o Golias fez? Voltou e falou de novo. O que eles falaram? Nada. No outro dia, começou a ser de manhã e de tarde o negócio. Como ninguém fala nada, começou a ficar de manhã e de tarde. E lá no versículo de número 16, diz assim: ó, durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde. Chegou uma hora que... Porque 40 dias, 2 vezes por dia, são 80 vezes. São muitas vezes. Então chega uma hora que o pessoal levantava de manhã, tocava a corneta, sei lá como é que chama, o exército ficava em pé, todo mundo pegava a espada, todo mundo tinha farda, todo mundo cantava música, todo mundo ensaiava lá sei lá como é que fala, o pelotão, não sei o que lá e tal, só que ninguém vai lutar. Ninguém vai lutar, eles já sabem que ninguém vai lutar. Chega uma hora que eles já estão preparados. Ó, daqui a pouco chega o gigante aí, miserável, afrontando a gente. Aí dava uma hora, chegava lá o gigante. O gigante dava uma olhada assim no exército. O texto no versículo, acho que 8, fala: dai-me um homem, ou 10, né? Dai-me um homem. Em outras palavras, ele olhava o exército e falava assim: aí, tem homem aí? Eu quero um. Tem macho aí para vir em mim? Só um eu quero. Tem? Tem macho aí desse lado? Não tem. E chega uma hora que essa afronta virou costume. E virou tanto costume, que no versículo de número 25, veja o 25, diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Aí a pergunta é: subiu aonde? Não era para descer? Ele não está num monte, o outro grupo está no outro monte? Para ele afrontar a primeira vez, ele não teve que descer o monte dele e ir lá no vale? Por que agora ele está subindo? Porque ele está subindo no monte de Israel. O dele desceu, ele atravessou o vale, e agora ele está subindo o monte de Israel. Falei: aí, tem homem ou não tem? Tem macho aí ou não tem para vir em mim? E os caras andando lá no Mato Grosso falando de fasta. Andando de costa. E aí, quando alguém fala alguma coisa, eu falo: fica quieto, meu, isso aqui é terrível. Olha isso, olha o tamanho do cara. Vamos fazer o quê? É o silêncio da apatia. É o silêncio do medo. É o silêncio do comodismo. É o silêncio da incredulidade. Melhor ficar quieto, hein? É melhor não falar nada. É melhor não... O povo se utilizou do silêncio da covardia, da complacência. Eles têm armas. Eles têm exércitos. Eles têm homens.
Eles cantam as músicas, mas é só de mentirinha. É só de mentirinha. Na verdade, não serve para nada aquilo ali. É um teatro, porque 2 vezes por dia o Golias vai lá e fala, tem homem ou não tem? Não tem. Aí ele volta pro dele, o pessoal vai andando de costa cada vez mais, e acabou. E às vezes eu acho que a igreja está nesse pé aí. A gente canta as músicas, a gente sabe expulsar demônio, a gente tem tudo, a gente tem as ferramentas, a gente tem um prédio bonito, a gente se reúne, tem grupos e ministério, mas e aí? Para fazer o quê? Para enfrentar quem? Porque não fica aí ensaiando para cantar, cantando para ensaiar, não sei o quê. Pior, no versículo 24, veja, no versículo 11 eu disse, presta atenção no final do 11, espantaram-se e temeram muito, ouvindo Saul e todo Israel, as palavras do filisteu, do gigante, espantaram-se e temeram muito, essa foi a primeira vez. Agora lá no 24, quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram. É que piorou. Primeiro eles espantaram e ficaram com medo, mas ali, parado, né, meu? Você fica com medo, mas você não dá pinta. Você fica ali, você mantém ali, né, meu? Por dentro parecendo um coração de gato novo. Mas por fora você mantém a pose, né, pessoal? Porque é do exército, porque você tem, né, a farda e tudo. Isso é no 11. Agora, lá no versículo 24, quando todos os homens de Israel ouviram aquele homem novamente, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Aí chega Davi, a pregação hoje não é sobre Davi e Golias, pelo amor de Deus, já vou sair desse assunto, peraí, senão nosso assunto aqui é dupla personalidade espiritual. O que é esse tal de ânimo dobre? Daqui a pouco chega Davi, 1,60 m, ruivo, não tinha cara, branquinho e tal, não tinha cara de sardento, não tinha cara de que ia fazer nada não. Só que Davi era um servo de Deus. E Davi não estava contaminado com a complacência dos incapazes. O Davi nunca tinha ido lá. O Davi era pastor de ovelha. Aí um dia o pai dele falou, vai lá visitar seus irmãos, leva queijo, leva pão, leva mel, leva uma cesta de coisa para o pessoal. Aí o Davi chegou lá, bem na hora. O Davi chegou, ele não tinha nada a ver com o negócio do gigante, com o exército, com nada disso. Ele chegou bem na hora, que é o versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus, subindo de novo, cara. Um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou novamente conforme aquelas palavras. Ah, irmão, finalzinho que acabou com a raça do filisteu. E Davi ouviu. Você entendeu? Ele falou tudo que ele estava acostumado, só que naquele dia, Davi ouviu. E só por causa disso, esse cara vai morrer esse dia. Só porque Davi ouviu. Um monte de homem frouxo, ninguém fazia nada. Mas Davi chegou e escutou. E como Davi ouviu, o Golias tem algumas horas de vida só. O Davi ouviu e falou, peraí. Vocês escutaram o que esse cara está falando? E o pessoal, não, fica quieto, porque esse cara aí, meu, você não tem noção, não é de hoje, isso aí não é hoje a primeira vez, não. Não é hoje, não? Não. Oh, mas como assim? Ele veio ontem aqui e falou as mesmas coisas? Veio. Não apenas ontem, mas ele está vindo aí 2 vezes por dia, faz 1 mês e pouco. 1 mês e pouco? O Davi falou, ninguém vai fazer nada. Não, olha o tamanho do cara. Ele disse, não, então, põe meu nome aí, eu vou. Ele chegou lá, o Davi, ele foi direto no rei Saul e falou assim, ó, não desfaleça, eu não sei o versículo, deixa eu ver se eu acho, alguém acha aí para mim. 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. O Saul falou assim, não, você é moleque. O versículo na sequência, Davi, o Saul fala assim, não, você é moço. E ele é guerreiro desde a sua mocidade, não vai funcionar.
Não vai funcionar. E aí, sabe o que a gente precisa? De pessoas que voltem a ter a capacidade de se indignar em nome de Deus. Porque é Deus que está sendo afrontado ali. E ninguém teve essa sacada. O Davi falou assim, não. Vocês não estão entendendo. Não é o tamanho do cara. Ele está afrontando Deus. Então, se ele for lutar com alguém, ele vai estar lutando com alguém que está representando Deus. Como é que vai ganhar? Como é que ele vai vencer Deus? Não é impossível. O Davi diz, põe meu nome, eu vou falar com ele. O Davi chega lá e fala para ele, olha, você vem todo armado, tal, mas eu estou indo em nome do Senhor. Você não tem chance. Hoje a tua carne hoje eu vou dar como comida para os abutres do céu. Você vai virar comida porque você tem que aprender a respeitar a pessoa de Deus. O Davi não está dizendo, eu sou forte, eu vou vencer porque eu sou bom na guerra. Não, o Davi está dizendo, não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas, até bem intencionadas, caem na dupla personalidade espiritual. Quando eu falo bem intencionadas, porque elas gostam da fé, elas amam Jesus, elas adoram a Deus, porque ninguém vem para a igreja amarrado. Quer dizer, quase ninguém, eu acho, sei lá. Alguns vêm porque o marido fala, você vai. Não, você vai. Ou então, não sei. Mas a maioria vem porque ama Jesus, ama Deus, né? Mas não conseguem abandonar o velho homem. E criam um avatar espiritual. Tempos atrás eu falei sobre isso. Crentes estão morrendo assim. Sabe por que estão morrendo? Que eu estou dizendo. É o primeiro ponto? É. A dupla personalidade é uma forma de suicídio espiritual. Por que eles estão morrendo assim, pastor? Porque se tornam fariseus. Fariseus. No pior sentido, no sentido teológico da palavra. Fariseus. Por que, pastor, fariseu? Porque você cultua uma espiritualidade que você mesmo não tem. Você coloca como alvo, como meta, uma espiritualidade que você não tem, mas finge ter. Finge ter. Cultuam uma vida com Deus que eles mesmos não têm, mas fingem ter. Cultuam uma ortodoxia teológica. Eu cansei de ver isso. Cultuam uma ortodoxia teológica. Não, tem igreja aí de todo jeito, mas eu gosto de uma igreja séria, de palavra isso, de palavra aquilo. Mas que você mesmo não vive aquilo. Uma ortodoxia que você mesmo não tem. Cultuam um padrão de igreja, mas que eles mesmos não vivem como aquela igreja que eles queriam que existisse. Não, a igreja para mim tem que ser assim, assim, assado. Você é assim? Você vive isso agora? Não. Reclamam da falta de uma visita. Mas eu acho que aqui, graças a Deus, porque a Genuína aqui de Campinas, a gente começou o trabalho aqui tem quantos anos? 4? 4 anos. Eu sempre trabalhei, para eu ir na casa de alguém é um evento. E não é porque eu quero, não, é porque não dá, eu não consigo. Então eu acho que aqui a gente sofre um pouco menos com isso. Mas tem pastor que vem falar comigo que ele chora. A semana passada mesmo eu atendi pessoas que reclamam da falta de uma visita. Mas que eles mesmos não visitam ninguém. Eles mesmos reclamam porque não tem ajuda, mas eles não ajudam ninguém. Eu não estou falando visitas do clube, porque toda igreja tem um clube, né? Tem um clubinho. De meia dúzia, 3, 4, 7, 8, 10, aí aqueles, um vai na casa do outro, não é disso que eu estou falando. E aí você fala, não, eu estou fora dessa palavra, porque ontem mesmo eu fui na casa da irmã. Não é essa aí que eu estou falando. Eu estou falando visitar o necessitado, o irmão que está precisando, visitar. Não, mas na hora que é com você, reclama. Reclamam da pregação. Mas eles mesmos não pregam.
Reclama, porque pregação para mim tem que ser assim, tem que ser no máximo e tal coisa, no mínimo tal coisa, eu não sei lá. Aí você fala assim, legal, gostei. Que dia que você pregou assim? Nenhum dia, nunca. Reclamam da administração, mas não ajudam a administrar. Se o pastor não prega como eles gostam, reclamam. Se o louvor não é como eles pensam que deve ser, reclamam. Se a roupa das pessoas não é como eles entendem, então eles anatematizam. Não, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí é o mundo. Isso aí porque o pastor não está de paletó. Então, isso aí é o fim da picada. Eu não sou... você pregou quantas vezes esse mês? Quer que eu fale quantas eu preguei? E quantas pessoas converteram na tua? Quer que eu fale quantos converteram na minha pregação esse mês? É esse o problema. Da dupla personalidade. As pessoas cultuam um padrão de vida, mas elas mesmas não vivem aquele padrão. Se tornam fariseus, estão espiritualmente mortas. É Jesus falando lá em Mateus capítulo 23, versículos de 23 até o versículo 27. Vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo de 23 até o versículo 27, diz assim: coro comendo, palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer aquelas coisas, mas se omitir a essas, condutores cegos, vocês estão coando um mosquito e engolindo camelos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior dele está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. É um suicídio espiritual, porque essa pessoa está morrendo. Eu tive casos assim, muito próximo da família. Aí você vai, eu não concordo que pastor isso, eu não concordo que igreja aquilo, eu não concordo que não sei o que lá. Peraí. Você está em pé? Você está pregando? Você está evangelizando? Você está jejuando? Você está orando? Você está expulsando o demônio? Você faz parte? Você ajuda? Você contribui? Você carrega um peso? Não, porque como eu não... Então para de encher o saco! É a dupla personalidade espiritual. Ela enxerga apenas aquelas cores. E só Deus para mudar e para transformar a pessoa de ânimo duplo. Só Deus. Pastor, como mudar espiritualmente? Segundo ponto. Encontre a Deus na sua humilhação. Encontre a Deus na sua humilhação. Em sua humilhação. Se humilhe. É o conselho de Tiago. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Em primeiro lugar, precisa ficar claro aqui, que essa pessoa está perdida. Mas pastor, como assim? Eu não estou dizendo perdida soteriologicamente. Soteriológica é a palavra grega para salvação. Eu não estou falando de salvação. Salvação é com Jesus. Eu estou dizendo que ela está perdida na fé. Então, deixa eu recolocar. Essa pessoa está perdida. E esse perdido que eu estou dizendo, não é que eu estou dizendo que ela vai para o inferno no final. Eu estou dizendo que ela está perdida nas coisas de Deus. Ela está perdidinha. Deu para entender um perdido que eu estou falando? Essa palavra ficou... Mas acho que eu sintonizei agora. Ela está perdida na fé. Existem pessoas que crescem e que cresceram, olha isso, ministerialmente, mas que nunca se encontraram com o Deus da fé que eles professam.
Cresceu no ministério porque conhece os pastores, porque é genro não sei de quem, é filho não sei de quem, porque sabe, aprendeu a preparar um sermão, sabe dar uma aula, fez um curso de teologia, se tornou A ou B, dependendo da situação da igreja, da eclesia, onde ele funciona, onde ele participa. Ele chegou a virar diácono, presbítero, sei lá o quê. Mas vida com Deus é outra coisa. É outra coisa. Pessoas que trabalham, que cantam pra caramba, que pregam bem, mas não conhecem a Deus de verdade. Você percebeu lá em Mateus 7:22? Você percebeu que lá em Mateus 7:22, os perdidos que estão indo para o inferno fizeram as mesmas coisas dos salvos? Eu já disse isso aqui outra vez. Eles fizeram as mesmas coisas dos salvos. Por exemplo, salvos, eles têm que... O salvo, ele é cheio do Espírito Santo. Esses caras também foram. Salvo expulsa demônio, eles também expulsaram. Salvos profetizam, eles também profetizaram. Salvos fazem um monte de coisa no nome de Jesus, eles também fizeram. Mas peraí, pastor, peraí. Puxa o freio de mão. O senhor está dizendo que salvos e perdidos, o pessoal que está indo para o céu e o pessoal que está indo para o inferno fizeram as mesmas coisas? Sim. E por que o pessoal está indo para o inferno? A resposta de Jesus é: porque eu não conhecia você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, volta um pouquinho, volta um. Eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, o que leva um homem para o céu ou para o inferno é o padrão do seu relacionamento com Jesus. Um expulsou o demônio, o outro também expulsou. Um vai no inferno, o outro para o céu. Um profetizou, o outro também profetizou. Um está indo para o céu, o outro para o inferno. Um fez um monte de coisa legal em nome de Jesus, o outro também fez. Um está indo para o céu, o outro para o inferno. Qual a diferença entre ambos? O pessoal vai dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos isso, isso e aquilo, por que nós estamos indo para o inferno? Jesus vai responder: mas você não entendeu ainda? Porque eu não conhecia você. Você nunca falou comigo, essa está sendo a primeira vez. Eu nunca falei com você, nós não tínhamos afinidade nenhuma. O relacionamento pessoal com o Salvador é que define céu ou inferno. Se você está com ânimo duplo, provavelmente você está se perdendo de Deus na religião. Eu vou repetir. Se você tem ânimo dobre, talvez esteja falando com um irmão ou irmã que agora está muito machucada, ou muito machucado, ou muito magoado, ou muito magoada, ou muito, sabe, ou pecou recentemente, caiu e não quer confessar, está naquela tensão, falo ou não falo. Se você tem ânimo duplo, provavelmente você está se perdendo de Deus dentro da fé. E esse é o pior quadro. Dias atrás eu preguei sobre isso. Uma noite atrás eu preguei sobre isso aqui, na quinta-feira. Maria fez isso exatamente, mas José. Maria e José fizeram isso. Eles perderam Jesus no templo, no serviço, no meio do serviço. Eles perderam a Jesus servindo Jesus, servindo a Deus. Servindo a Deus, louvando no templo, participando das regras da religião, voltaram sem Jesus. Foi aqui, não foi dias atrás eu preguei sobre isso? Sobre Maria e José, que perderam Jesus quando foram adorar no templo. Pensa nisso. Perdendo Jesus e indo adorar. Preguei aquela noite que a religião é o cenário perfeito para perdermos Jesus. Por quê? Porque passa a falsa sensação de segurança. Tipo assim, eu estou na fila da... Enfim, eu sempre preguei naquela noite que a religião é o cenário perfeito para perder Jesus, porque passa a falsa sensação de segurança. A pessoa vai dizer: eu estou tomando ceia, eu estou cantando no grupo, eu participo, eu sou dizimista, eu participo do ministério da OAB. Aí talvez agora me ouvindo sobre isso, você fala: pastor, é isso. Eu estou me perdendo e estou na fé. O que eu faço? Eu estou me perdendo na fé. Eu estou na fé, eu estou acompanhando, mas eu estou me... O que eu faço? Encontre a Deus humilhando-se diante dele.
humilhando-se diante dele. Porque, o que mais eu posso falar para você? Se você está se perdendo dentro da fé, você já sabe tudo. Ou pelo menos o básico que você precisa. Por exemplo, se a sua frieza vem de uma chateação ou uma decepção com alguém que é da fé mesmo, é da igreja ou da sua família e tal. Ora, você já sabe que você precisa ir até a pessoa se consertar. Está lá em Mateus 18. Está lá em Mateus 5. Se você vai levar a tua fé do altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, você já sabia. Ou eu te contei, é a primeira vez que você escutou essa? Não, você já sabia. Pastor, o que eu faço? Ora, se a sua dupla personalidade vem de um vício, a pessoa não larga de fumar, não para de fumar. Você já sabe que você tem que abandonar completamente o vício, se converter de verdade. Você já sabia, não sabia? Se a sua dupla personalidade, o ânimo dobre, vem de uma vida espiritual sem manutenção, você não lê, você não ora, você não congrega, você já sabe que tem que orar, tem que jejuar, tem que ler, tem que frequentar mais, tem que se envolver, vai na vigília, dobra o joelho, você já sabe tudo. Mas saber é diferente de fazer. Saber é diferente de fazer. Uma pessoa que sabe fazer um bolo maravilhoso, ela é craque naquilo lá, ela tal. E tem mais, ela tem todos os ingredientes na casa, está lá no armário, está lá na geladeira, mas não faz. Eu sei fazer, eu tenho tudo para fazer, mas eu não faço. Então não tem bolo. Vai viver dos ingredientes, mas dá para comer os ingredientes do bolo? Comer o ingrediente do bolo é a mesma coisa? Você está afim de comer 4 colheres de farinha de trigo agora e 2 colheres de manteiga? É gostoso? Não, mas quando faz o bolo? Quando faz o bolo é legal. Você quer 4 gemas de ovo agora? Ninguém quer, né? Óleo, uma xícara de óleo, você quer? Não, ninguém quer. Mas e quando faz o bolo? Está tudo lá. Aí quando está tudo lá, não, aí eu trabalho com esse bolo aí. O problema nosso é que a gente sabe tudo o que tem que fazer. Tipo assim, eu estou pregando aqui para crente, já que a mensagem é para crente, você sabe tudo o que tem que fazer. Tem alguém que está... A gente não perguntou de visitante, né? Nesse frio, não sei se vem visitante, não sei nem os crentes não estão vindo. Quanto mais visitante. Tem alguém que está aqui com a gente hoje, está ouvindo essa palavra e está desviado? Tipo assim, pastor, faz muito tempo, estou desviado da igreja, vim aqui ouvir uma palavra. Tem alguém aqui assim? 1. Quem mais? 2. Você, 3. Pergunta. Só para esses 3 que estão desviados do caminho do Senhor, sei lá, cada um tem um porquê e tal. Vocês não sabem tudo que tem que fazer? Por exemplo, para voltar para Jesus, você não sabe tudo que tem que fazer? Você não sabe tudo? Você não sabe o que tem que parar, quem tem que começar, o que tem que fazer de volta? Vocês sabem tudo. A gente sabe tudo. Terceiro, e a gente encerra. Deus só aceita pessoas que vêm até a Ele vazias. Deus só aceita pessoas que vêm até a Ele vazias. Pare e pense um pouco sobre isso. Deus me deu essa sacada, não sei se dá para falar assim, nesse texto, ontem. Porque, quem aqui já me ouviu pregar sobre o filho pródigo? Levanta a mão. Eu não vou nem perguntar quantas vezes, porque eu já preguei mais de 10 vezes só aqui em Campinas. Mas volta lá para o texto do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Vem comigo. Pare e pense comigo um pouco sobre isso. O filho pródigo está num compêndio de 3 historinhas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A gente já sabe de qual é salteado isso daí. Lucas capítulo 15, do versículo 1 em diante. Tá certo? Aí é o seguinte. Lá no capítulo 15, versículo 4, o pastor tem quantas ovelhas? E ele perde quantas? 1. Aí no capítulo 15, versículo 8, a mulher tem algumas moedas. Quantas moedas a mulher tem? E quantas ela perde? 1. Lá no capítulo 15, versículo 11, a história do pródigo, o homem tem 2 filhos. Quantos filhos? 2.
Quantos ele perde? 1. Então vamos lá. O cara tem 100 ovelhas e perde uma. Isso dá 1%. Não é verdade? No percentual, 1 para 100. A mulher tem 10 moedas e perde uma. Qual o percentual? 10%. O cara tem 2 filhos e perde um. Qual o percentual? 50. O que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? Hã? Mas por que o pastor perde uma ovelha e vai atrás, a mulher perde uma moeda e vai atrás, o pai perde o filho, mas não vai atrás? Porque o filho sabe voltar. O filho, diferente da ovelha, diferente da moeda, o filho sabia o caminho de volta. O pastor perdeu uma ovelha, que é 1% do que ele tinha. Largou tudo em busca desse 1%. A mulher perdeu uma moeda, 10% do que ela tinha. Ela largou tudo e foi procurar a moeda. O pai perdeu um filho, 50%. Agora, não dá para fazer essa conta que não é um filho, né? Porque você perdeu um filho, parece que é tudo. Se você tem 10 filhos, você perde um, parece que você perdeu a vida. Mas continuemos na matemática. O cara tinha 2 filhos, perdeu um. Ou seja, o maior percentual de perda é o dele. O cara da ovelha perdeu 1%. A mulher da moeda perdeu 10%. Ele perdeu metade. Ele perdeu um filho, meu Deus do céu. Mesmo que a conta matemática tivesse inversa, se ele tivesse 100 filhos e perdesse um, o cara da ovelha tivesse 10 e perdesse uma, é 10%. Se a mulher das moedas tivesse 50%, mas não, é tudo contrário à conta. É tudo contrário, tudo gira em torno de mostrar que o filho vale mais. A perda do menino é 50%. A perda da moeda é 10%, a perda da ovelha é 1%, mas o cara da ovelha foi atrás, a mulher da moeda foi atrás. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque a ovelha não sabia voltar. A moeda nem sabia que ela estava perdida. Moeda. Mas esse filho sabia direitinho o que ele tinha de fazer. Ele sabia direitinho o que tinha de fazer. E para pessoas que sabem o que devem fazer, Deus espera atitudes. Para pessoas que sabem o que devem fazer, Deus espera atitudes. Não adianta. Eu quero fazer uma campanha. Pastor, faz uma campanha. Põe meu nome aí no salmo. Eu vou depositar para comprar cadeira. Eu vou depositar para matar a fome do povo. Não sei da onde. Cabrobó. Não adianta. Não adianta. Porque você sabe o que tem de fazer. É o terceiro? Deus só aceita pessoas que chegam a Ele vazias. Vazias que eu digo sem nada. Sem bagagem. Pensa um pouco, vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 11. O Pedro está pescando, a pesca não funciona. Nossa, a pesca não funciona a noite toda. No outro dia cedo ele está lavando rede. Jesus está pregando e pede o barco do Pedro emprestado, tal. Depois Jesus olha para ele e diz assim: venham após mim que eu farei de vocês pescadores de homens. E aí eles atendem o chamado de Jesus. O barco está cheio de peixe. Ele chamou, na hora que Jesus manda jogar a rede do outro lado, o barco dele enche de peixe, quase vira. Ele chama o barco do Tiago e de João. O barco do Tiago e João também quase vira. São 2 barcos cheios de peixes. E, de forma surpreendente, no capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus de mãos vazias. Eles não levaram o lucro. Eles não levaram... Não, faz o seguinte. A gente vai servir a Jesus, mas deixa a gente vender essa produção. Deixa a gente escoar essa produção. Fazer dinheiro. Porque com esse dinheiro... Não, depois de uma pesca maravilhosa, eles deixaram tudo. E de mãos vazias. Sem nada. Mãos abaixadas. Eles seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus. Mateus capítulo 19. Lá pelos idos do versículo 18, talvez, 20. Jesus é procurado por um homem rico. Cara milionário. Muitas propriedades. Não, Mateus mesmo, Mateus 19. Tem Lucas também, mas vamos trabalhar com Mateus.
versículo 20, talvez 21, eu não sei, 18. E aí, será que eu estou falando errado ou é 18? Tá certo? Obrigado. E aí, o cara diz, para eu ser salvo, como é que eu faço e tal? Jesus, você conhece os mandamentos e tal. Eu digo, não, mas eu quero mais. Isso aí eu já faço desde a minha mocidade. E Jesus diz assim, se você quer ser perfeito, meu filho, você está com muita coisa. Vende tudo. Distribui para os pobres. Veja a didática de Jesus. Ele não diz, se fosse hoje, ele diz, vende tudo e oferta para mim, hein? Aqui é terra fértil, meu filho. Não está na moda essa palhaçada? Aqui é terra fértil. Você quer saber que terra fértil? O que é terra fértil? É o pobre. Pobre é terra fértil. O necessitado é terra fértil. Não vem sacrificar aqui. Vai, vamos pregar a palavra mesmo. E aí, Jesus olha para ele e diz assim, olha, você vende tudo que você tem. E não me deu dinheiro. Não me deu R$1, um tostão. Um shekel, que é a moeda deles. Você pega esse dinheiro, você transforma todos os seus bens em dinheiro. Depois você pega esse dinheiro, é muito dinheiro, você distribui para os pobres, até acabar tudo. E quando acabar tudo, você ficar de mãos vazias, você vem e me segue. Eu quero você, mas eu quero você sem nada. Eu quero você de mãos vazias. João capítulo 4, versículo 26. A mulher samaritana, Jesus está conversando com ela, compartilhando sobre a fé, compartilhando sobre como é que funciona o reino. E lá pelos idos do versículo 26, 27, deixa eu achar aqui. A mulher diz para Jesus no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, ele nos explicará tudo. E Jesus olha para ela e diz para ela, é verdade. Eu sou o Messias, dona, eu sou, eu que falo contigo. Versículo 28. Então, ela largando o seu cântaro. A mulher largando o seu cântaro. Quando ela ficou com a mão vazia, sem nada, nem um negócio para pegar água, ela entrou na cidade e foi pregar o evangelho em Samaria. João capítulo 12. A mulher chega até Jesus. Versículo 3. Carregando uma vasilha de um unguento, esse nome esquisito aí, porque não é perfume, tem gente que fala que é perfume, mas não é perfume, é a essência do perfume, é o óleo, é por isso que custa caro esse material, é o óleo do perfume, 300 denários, para efeito de câmbio, os trabalhadores da vinha trabalharam por 1 denário por dia, esse perfume vale, essa essência vale 300 denários, é mais ou menos o equivalente a 1 ano de serviço, de um trabalhador. Mas ela quebra e fica sem nada e entrega a Jesus. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? A gente quer que Deus nos aceite com as nossas bagagens. A gente quer que Deus nos receba, mas a gente não vem de mãos vazias. A gente vem trazendo muamba. A gente quer que Deus nos receba cheio de bolsas, cheio de bagagem. Meu irmão, no céu não tem guarda-volumes. No céu não tem armário. No céu não tem guarda-roupas, gavetas. No céu só entra você, de mãos vazias, sem nada. Naamã veio leproso, cheio de presentes, lembra? O menino pregou aqui semana passada, o Renato. O Naamã veio leproso, cheio de carroças de presentes. O homem de Deus não aceitou nenhum. O pródigo, voltemos ao pródigo. Ele vem do chiqueiro. Nós pensamos agora aqui. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da moeda, mas o pai não foi atrás do filho. É emblemático essa conta, não é? Porque parece que o pai fica devendo. Peraí, mas como o cara vai atrás do bicho? A mulher vai atrás de uma moeda e o pai não vai atrás do filho. Por quê, pastor? Porque o filho sabia o caminho. O pai está esperando a atitude do filho. O pai está esperando que o filho tenha atitudes redentoras.
E o pródigo conseguiu. Ele veio sem nada, de mãos vazias. Quando eu digo de mãos vazias, é que ele não trouxe absolutamente nada da velha vida, a não ser a lama que estava impregnada em si mesmo, do chiqueiro onde ele passou. Mas dessa lama, Deus cuida. Dessa lama, o pai resolve. Dá a sandália para ele, nova, coloca o anel dele no dedo dele, coloca roupa nova, coloca tudo novo. Dessa lama, Deus cuida. Mas ele não veio com nada, ele não trouxe nada do chiqueiro. O pródigo não trouxe nada do chiqueiro. Por que é que nós queremos vir para Deus trazendo coisas? Por que é que nós queremos chegar para Deus trazendo muamba? E o filho, não é que o pai não queria que ele voltasse, é que o filho já sabia o caminho. Quando é um perdido, a graça de Deus é didática. Deus levanta alguém para explicar tintim por tintim, sabe? Você já teve, eu já tive. Você já teve dúvidas idiotas da Bíblia? Dúvidas assim que dá até vergonha de falar hoje em dia. Dá até vergonha de falar assim, eu tive dúvida sobre essa palavra aqui, eu achava que essa palavra, dúvidas assim elementares da Bíblia. Então, nesse momento, Deus levanta pessoas para te ajudar, para te ensinar, porque ele está. Agora, depois de você entender a fé e sair fora, você está achando que Deus, Ele é o Pai, Ele está esperando de você atitudes, movimentos de redenção. É sua vez agora de se levantar no chiqueiro e dizer assim, eu me levantarei agora e irei ter com meu pai. E eu lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso aí é com o pródigo agora. Isso aí é com o pródigo. E o pródigo, ele saiu do chiqueiro e deixou tudo para trás. Você está pronto? Para deixar tudo para trás. Você está pronta para deixar tudo para trás? Não vem carregando muamba diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou chegando, mas tem isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, ó. Quem me deu foi minha avó. Isso aqui que eu comprei é da boa. Isso aqui, você sabe como é que é, né? Eu quero louvar o seu nome, mas isso aqui é de ouro. Isso aqui vale dinheiro. Isso aqui... O pródigo deixou tudo para trás. Ele levantou no chiqueiro com as mãos vazias e disse, Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que o pai abraçou o garoto, beijou o pescoço do garoto e disse, esse menino estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer vir com todas as bagagens e queremos que Deus receba tudo. A gente quer vir e dizer, Deus, onde é que eu guardo volumes? Que eu estou trazendo essa muamba aí, ó. Isso aqui eu não largo. E essa muamba que eu estou dizendo, não é uma bagagem física. Não é isso que eu estou falando. Você está trazendo coisas na sua alma, coisas dentro de você, que você devia deixar para trás. O pródigo ensaiou direitinho no chiqueiro. Quando ele chegou, já falei isso aqui, vou terminar. Quando você lê a história do pródigo no chiqueiro, ele ensaia. Ele diz assim, eu me levantarei e irei ter com o meu pai. Eu não sei esse versículo, talvez seja o 18. 17, 18. E ele diz assim, e quando eu chegar lá, eu lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos seus funcionários, não sei o que lá. Mas quando ele chega para falar, quando acontece o encontro ele não controla. Salva essa informação. Você pode pré-meditar o que você vai falar na presença de Deus. Mas o encontro, a gente não controla. A Bíblia diz que ele saiu. E de longe, seu pai o viu.
Quem viu ele? O pai. O pai viu ele antes dele ver o pai. Ele sabia o caminho. Mas quando ele estava trilhando o caminho, de longe, a Bíblia diz, de longe, seu pai o viu. Se moveu de íntima compaixão e correndo. Quem correu? O pai. Lançou o seu pescoço e o beijou. Quem beijou? O pai. Esse cara ganhou um beijo. Ele não previa isso. Não, ele não previa isso. Quando ele ganhou o beijo, que ele já tinha ensaiado a oração, ele fez uma oração boa. Quando ele ganhou o beijo, ele falou, pai, não, peraí, eu ensaiei lá no chiqueiro. Eu quero te falar umas palavras. E aí o pai dele falou, você quer falar umas palavras? Como é que o pai recebe um filho vindo do chiqueiro? Com um abraço e beijo. Mas o filho precisa querer vir. O pai recebe com um abraço e beijo. Mas é você que vem. É você que vem, você já conhece o caminho. Não, eu ensaiei umas palavras, eu quero falar. Eu, pai, você quer falar? Aí depois você faz a conta em casa, eu já tinha que encerrar. Aquilo que ele ensaiou no chiqueiro, ele não fala tudo. Ele não consegue falar tudo. Mas não é porque ele não quer. Ele queria falar tudo, mas o pai não deixou. Vê no texto que o pai não deixou. Tem um mais ali. Ele diz assim, ele já chegou ganhando beijo. Aí ele falou, pai dele, não, peraí. Tem um negócio que eu ensaiei aqui, ó. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Parou aí. Porque o pai, quando ouviu isso, virou as costas e falou para o primeiro funcionário, fulano, traz a sandália, traz o anel, traz a capa. Mata o bezerro mais gordo da fazenda. Porque esse menino estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. O encontro a gente não controla. Vá até o Pai. Vá até Deus. Chegue de mãos vazias. Chegue de mãos abaixadas. Sem armas, sem escudos, sem argumentos. Só se entrega. Diz, Senhor, como aquele pródigo veio do chiqueiro, o Senhor sabe de onde eu venho. Quero começar de novo. Quero começar de novo. Pastor, como eu me livro do duplo ânimo, que uma hora eu quero, outra hora eu quero, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Como é que eu me humilho debaixo da potente mão de Deus? De mãos vazias, sem nada. Confessa tudo, fala tudo, entrega tudo. E aí você vai ter um encontro com Deus do jeito que Deus te espera. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.